Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Estamos em plena terça-feira, finzinho desse ano. É uma pena, sinto, mas também estou muito feliz porque é um ano novo. A gente já começa a sentir, né? O clima do ano novo. A gente já começa a pensar em motivos de gratidão, já começa a conversar com a família, programar as festas, programar forma de se comunicar, mesmo que seja por videoconferência. E isso é muito gostoso. Mas eu fiquei pensativa sobre algumas circunstâncias. A gente sempre entra no modo... Como é que chama? Quando é que a gente lembra das coisas passadas? Retrospectiva. A gente fica sempre num momento retrospectivo, de reflexão. E eu acho que essa parábola veio em bom momento. Porque hoje é a parábola dos talentos. Muitos conhecem já. Mas é muito importante nós lembrarmos dela e estarmos vendo aquilo que nos coube dentro deste ano e aquilo que vai nos caber no próximo ano. Então já abre aí em Mateus 25, 14, versículo 14. Por favor. Tudo aberto aí? E diz assim no versículo 14: Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor deles, servos, e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis que outros 5 talentos que granjeei com eles, no total 10 talentos. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjeei outros 2 talentos. E o Senhor disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, és que é um homem duro, que ceifa onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes, e atemorizado, com medo, escondi na terra o teu talento. Eu enterrei, e aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabia que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Trai-lhe, pois, o talento e dai-o que tem os 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai-o, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Meu Deus, a gente olha nessa algo tão simples, mas o Senhor traz uma mensagem tão profunda pra gente, né? Através de uma parábola. Ju, se você quiser vir aqui para me acompanhar no teclado. Muito obrigada. Então, resumindo aqui a história. Era um servo, um homem, um chefe, um senhor, que ele tinha 3 servos. A um deles entregou 5, ele foi lá, cultivou seus talentos e conseguiu mais 5. No outro, ele tinha dado 3 e esse aí foi lá, conseguiu 2 talentos, ele foi lá, granjeou seus talentos, multiplicou, pôs a colocar as coisas e ele conseguiu 4. Mas teve um que ele pegou e falou assim: eu enterrei lá na terra, porque ele disse assim, que o senhor dele, o senhorio dele, era um senhorio de coração duro, de coração mau. Quando a gente pensa
nessa parábola e nas significações dela, a gente entende que esse senhorio é o nosso Senhor Jesus. É quando Ele nos concede, o momento que Ele nos concede talentos. Cada um nasceu com o seu dom, com o seu talento. Cada um nasceu com suas características particulares. Assim como nessa história o senhorio Ele entrega esses talentos aos seus servos, a cada um das pessoas ali, o Senhor, a partir do momento de que nós nascemos, Ele deposita em nós habilidades, deposita em nós talentos, deposita em nós coisas específicas. Mas aí vem o segredo, né? O Senhor, Ele não deseja somente que tenhamos dEle, que recebamos dEle e guardemos, mas Ele deseja que nós cultivemos. Ele deseja então que a gente esteja sempre desenvolvendo os nossos talentos. E assim, lá em Mateus 25, no 28, a gente lê. Pode colocar para mim aqui? 25, 28. Essa interpretação. Aqueles que adquirem novos talentos recebem mais talentos em abundância, mas aqueles que não adquirem outros talentos perderão até aqueles que possuíam inicialmente. Parece mó besteira da vida, né? A gente pegar e pensar assim, como é que o Senhor, Ele entrega as coisas pra gente, confia as coisas na gente e Ele deseja ainda que nós nos multipliquemos. Se Ele entregou as coisas para nós e disse, vai filho, administra e multiplica, vai filho, administra e multiplica, é porque Ele nos dá a capacidade para isso, para fazer com que os nossos talentos virem, no caso de 5, virar 10, no caso de 3, virar 2. Então é importante de que nós pensemos dessa forma, que o Senhor nos deu capacidade para administrar as nossas habilidades. E é muito importante lembrar isso. Eu escuto algumas pessoas falando, desde jovens até mais velhas, falando, eu não tenho talento algum, eu não tenho habilidade nenhuma. Opa, vamos parar já por aí. Porque se o Senhor diz na palavra dele, que a todos ele entregou um talento, pelo menos um, em todos os servos ele não entregou um, teve um que ele entregou 5, outro que ele entregou 2 e outro que ele entregou 1, mas todos receberam talentos. Então você nunca vai poder dizer que você não tem uma habilidade e que pode ser usada em prol do reino. Você nunca vai poder dizer que você não tem um dom aí guardado dentro de você, uma habilidade espetacular guardada dentro de você. E a gente se lembra do quê? Quando a gente pensa em dom, pensa em talento, a gente lembra daquela figuração que o Senhor nos traz do corpo de Cristo. O Senhor nos deu essas habilidades para estar colaborando na obra, estar ajudando os nossos irmãos, porque Ele nos fez assim, família. Ele nos fez assim, igreja, para estar uns com os outros. Ele não fez pessoas totalmente perfeitas com todas as habilidades. Ele não criou máquinas, Ele não criou robôs. Ele criou cada um com uma habilidade específica, para que juntos, e para esse junto, o Senhor dá uma palavra, uma expressão específica. Ele diz que é a multiforme sabedoria de Deus. Grave essa palavra, multiforme sabedoria de Deus. E através dessas junções, então da multiforme sabedoria de Deus, que a gente consegue juntos alcançar lugares altos, alcançar vidas, ganhar vidas e promover coisas espetaculares. Na Bíblia também fala, eu estou lembrando vocês de algumas coisas que falem sobre unidade antes de nós estarmos refletindo de outro ponto. Eu fico pensando assim, o Senhor fala sobre unidade, sobre nós pensarmos sobre o outro, estar ajudando o outro, também quando a gente fala em oração, onde, e nosso culto também, né, culto pessoal a Deus, onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, aí de novo a unidade. Então o Senhor nos fez para estar junto. Não tem esse papo furado de que a gente não
não deve viver em comunidade, de que a gente consegue fazer tudo e crescer espiritualmente sozinho. Não existe isso, porque o Senhor não nos descreve isso na palavra. O Senhor nos descreve que nós crescemos espiritualmente, que nós conseguimos desenvolver os nossos dons e talentos e que nós conseguimos realmente ser forjados, essa palavra, forjados em Cristo, quando nós estamos dentro de uma família espiritual. Quando nós estamos dentro de um grupo, de uma família de verdade, irmãos que amem, que exortem. E eu tenho uma ótima notícia para você. Você está numa família sensacional, com um paizão amoroso, com uma mãe amorosa, com os irmãos incríveis que gostam de ajudar e estão prontos para ajudar, para escutar, para receber, para abraçar. Então aproveite isso. Então você já sabe 2 verdades, você já aprendeu 2 verdades em poucos minutos. A primeira verdade é que você tem um talento. Não, foram 3 verdades, foi mal. Primeira, que você tem um talento. A segunda, que você tem a capacidade, que o Senhor te dá força para conseguir administrar ele e multiplicar. E o terceiro, que você está numa família sensacional que vai conseguir te ajudar a desenvolver isso e acolher e a multiplicar, administrar esses dons e talentos. Amém? Posso ouvir um glória a Deus, porque é só notícia boa. Glória a Deus. Aqui eu queria dizer mais uma vez. Membros de famílias, por exemplo, pode ter características diferentes, correto? Tem suas características. Eu não sou igual ao João Pedro. O João Pedro não é igual a Giovana. A Giovana não é igual a mim. Por mais que eu acho que vocês já ouviram isso. O pai fala, eu tentei criar tudo certinho para ver se dava certo. Mas não dá certo. Cada um, o Senhor fez de uma forma diferente. E são essas diferenças que são muitíssimo especiais para Deus. Eu sou mais assim, calminha, mais da minha, não sou muito de conversar, mas uma coisa que eu gosto é estudar. E eu sei que o Senhor tem uma coisa muito particular e específica comigo nisso. E foi algo que a minha mãe orou, olha que esperta ela. Ela orou quando eu estava na barriga dela. Ela orou para que viesse esse dom, esse talento, vou usar a expressão da palavra, esse talento de conseguir entender a palavra e saber ensinar e falar com os outros. Então essa foi a característica que o Senhor me deu. E algumas pessoas pegam e falam assim, nossa, Janine, mas você fala às vezes, você entende umas coisas meio loucas, como é que é assim? E quando eu era menor, eu vou contar uma história para vocês refletirem na situação de vocês. Quando eu era menor, eu cheguei até a falar com meus pais depois que eu cresci, que eu sempre era muito retraída. Eu não gostava desse jeito meu, de gostar tanto de estudar, de gostar tanto de explicar para os outros, porque chegava uma hora que todo mundo já estava irritado. Nossa, Janine, você está explicando demais. Nossa, Janine, por que você não para de estudar? Eu não gostava disso. E teve um dia que eu orei, e acredito que muitos já oraram assim, Senhor, me faz diferente. Eu não gosto dessa característica em mim. Eu não gosto de ser assim. Por que tá todo mundo aqui, ó, é diferente? Por que eu tenho que ser assim? E eu ficava. Fiquei da minha infância e adolescência, Senhor, eu não quero ser assim. Por que eu sou assim? Ó, estudiosa e super sensível. Eu sou um coração mole, todo mundo sabe. E aí eu falava com o Senhor, eu não quero. Até que um dia o Senhor me ministrou essa palavra de talentos, essa parábola de talentos, sobre quanto a minha sensibilidade era importante dentro do corpo. E sobre o quanto o meu dom de ensinar e de entender as escrituras era importante para o corpo também. E eu falei, meu Deus, uau, Senhor, me perdoa por ter negligenciado isso. Senhor, me perdoa por ter achado que as diferenças que eu tenho com os outros eram algo que eram ruim. Pelo contrário, são coisas boas que fazem alcançar outras pessoas. Porque ali fora tem pessoas igual a mim também, que vão se identificar com as minhas dores, que vão se identificar com as minhas diferenças, que vão se identificar com o meu jeito, que vão se identificar com os meus gostos e diferenças. Assim como tem pessoas semelhantes a vocês, não igual, mas semelhantes a vocês, que vão se identificar com a forma como você fala, com a forma como você se expressa. Tem muitas pessoas que se identificam com o meu pai. Quando o João pega e fala assim, uau, porque o Senhor nos fez com características específicas também para atrair pessoas,
para chamar pessoas, para ter um público que a gente chame pessoas. Então nunca se esqueça disso e nunca faça como, me corrija se eu estiver errado, daquela música do Morada, que ele pediu pro irmão dele ir, pro parente dele ir, ao invés dele ir. E não faça isso, de pegar e falar assim, isso, de pegar e tentar passar o microfone, uma função que o Senhor te deu, uma função que o Senhor sussurrou ao pé do seu ouvido e falou, filha, você que tem que fazer, não passe para outra pessoa, porque se o Senhor falou para você, 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 é porque é você, com as suas características, com as suas diferenças, com as suas divergências, é você que Deus vai usar. É você que Deus vai usar. Não duvide, não duvide. E daí que você é gago, que nem a história. E daí que você talvez não fale o português totalmente correto. E daí que você talvez ande de um jeito diferente, se vista diferente. Se o Senhor está em você e você permite que a liberdade dele, do Espírito Santo, esteja sobre a sua vida, ele vai te usar. Ele vai usar esses talentos e mais do que isso, cara, quando nós estamos na liberdade do Espírito Santo, a gente não só consegue administrar direito, lembra que eu falei sobre administrar? Mas também a partir do momento que nós fazemos assim, nós damos para o outro, que eu falei, usar os talentos em prol do reino de Deus. A partir do momento que nós damos para o outro, é incrível que na matemática do céu é tudo meio confuso, né? Eu dei para o João Pedro 1, não dei? Eu dei parte do meu talento para ele, eu dei parte do meu tempo. Eu cedi parte das minhas habilidades para ele, em prol do corpo. E a loucura é que eu dei 1 para o João, mas Deus faz com que volte 2 para mim. É muito louco isso. Ele acrescenta em habilidades, ele acrescenta em talentos, ele acrescenta em capacidade. Então, você se preocupar em pegar essa habilidade que você sabe que você tem e pegar e falar assim, Senhor, eu quero usar isso em prol do reino. E você começar a usar, pegar e falar assim, pai, pastor, eu quero usar. E vai falar assim, é isso que eu sei fazer, é isso que eu me dou bem, é isso que eu gosto. Faz uma listinha pro pai, pai. É assim que eu vejo que são as minhas qualidades. Eu tenho certeza que o pai vai ver outras também, porque o Senhor deu uma habilidade incrível para ele como apóstolo. E aí você apresenta isso para ele e pega e fala, pai, eu quero começar a trabalhar. Você vai ver. Você não tem como dar errado. Mas dando certo, você volta aqui para falar comigo, me manda mensagem, vem falar comigo no culto, para você ver, vai se multiplicar. As pessoas pegam e falam assim para mim, Janine, você tem um monte de habilidade, você escreve bem, você toca, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E eu só posso dizer uma coisa, meus pais desde pequeno me ensinaram sobre isso, é plantar e colher. Plantar e colher, plantar e colher, plantar e colher. Então vamos plantar. No caso que eu falo plantar é cultivar, administrar, colocar em prática os nossos dons e talentos. Tá muito boa essa palavra, né? Até gostoso. Tá muito bom. Vamos continuar a falar um pouquinho mais disso. Então, vamos lá. Pega seus talentos, faça isso hoje, que não passe de hoje. Se você se acha sem talento, pega hoje uma folhinha, ninguém precisa ver, ou anota no celular, ninguém precisa ver. Você pega e anota suas habilidades, as coisas que você acha legal, que as pessoas pegam e falam de você que são coisas boas. Se você não conseguir enxergar porque acontece isso, você pega e pergunta para um amigo próximo, mais confiável de Deus, o que você acha que é legal em mim? O que você acha que eu faço de bom aí? E aí você anota isso. E a partir dessa listinha você vai fazer o quê? Todo dia. Coloca a mão e fala, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que as minhas habilidades sirvam para o corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Ore por isso todos os dias. E vocês vão ver algo extraordinário acontecer. Não só na vida de vocês, com esse acréscimo de dons. Mas a palavra fala, inclusive em Mateus 25, vocês podem ler tudo certinho, com calma na casa de vocês, que a partir do momento que a gente se enche tanto, que a gente colocou tantos dons e talentos em prol do reino, que isso é
contagiante. A gente estava falando em casa, né, Paula? Que é contagiante. A pessoa do nosso lado não consegue pegar e falar assim: nossa, mano, que coisa ruim. Não, porque você está emanando vida. Você vai estar emanando vida. Então, faça isso. É muito importante. Agora eu vou para a parte difícil. Vocês estão preparados? Não é suficiente voltar ao Pai apenas com os talentos que Ele te deu. Não é suficiente. O Senhor nos fala isso. Nós temos que devolvê-los e adquirir outros, administrar e multiplicar. Então, se puder achar o versículo aí para mim que fala disso, que eu estou sem a Bíblia. Aqui. Começa no 31. Fala assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com eles, então se sentará no trono da glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estava na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando que nós estivemos com fome? Quando nós que te demos de beber? E respondeu o rei, no 40, em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste, em nome de Jesus. Aqui vocês conseguem perceber um pouco daquilo que eu falei, certo? Que aqui fala assim, ó, lá no... é esse mesmo, no 40, no último. Em verdade vos digo que quando que fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Você lembra que eu falei de dar os nossos talentos? De distribuir os nossos talentos em prol do corpo de Cristo? O Senhor fala, esse negócio é tão maravilhoso, Deus é tão bondoso, que Ele fala assim, que quando a gente faz para alguém que necessita, quando a gente distribui o nosso talento em prol do corpo de Cristo, quando a gente coloca o nosso talento em prática, cultivando ele, que a gente está fazendo como se fosse para o próprio Senhor. Que Ele fala, se você fizer para os meus pequeninos, vocês vão estar fazendo a mim. Então tem algo maravilhoso nisso. Eu lembro que a Joyce Meyer, ela falou assim, se você quer tirar um sorriso do rosto de Cristo, tire um sorriso no rosto do seu irmão. Se você quer abraçar Cristo, se sentir abraçado por Cristo, abrace um irmão. Se você quer sentir a provisão de Deus na sua vida, traga a provisão para a vida de um irmão seu. Então é isso. Todos os dias, está ajudando, colaborando, investindo seus talentos dessa forma, nos seus irmãos, naqueles que precisam. Não precisa ir para outro estado, não precisa ir para outro país, não precisa ficar andando de avião ou de mochilão, no seu vizinho, no amigo que você já conhece. É nisso mesmo que você tem que começar, porque é aí que a gente consegue alcançar as nossas necessidades. São com essas pessoas que elas se identificam. Lembra que eu falei sobre identificação? São essas pessoas que já se identificam conosco. Então é nelas que nós temos que investir os nossos talentos. Amém? Mas agora eu vou apertar mais um pouquinho o calo de vocês. Ele fala assim, quando o Filho do Homem vier em glória, no 31, e todos os santos e anjos sentará com eles, as nações reunidas, ele vai fazer o quê? Pôr as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda. Quando fala em ovelhas à direita, vamos primeiro falar disso, né? Ovelhas à direita, quando fala em direita na palavra, fala sobre autoridade, fala sobre poder, fala sobre respeito. Então, quando o Senhor fala, vou colocar à direita, fala que o Senhor Jesus está à direita do Pai, né? Então, fala sobre um lugar de respeito, um lugar onde o Senhor acolhe. É como, és meu filho amado em que me comprazo. Esse é o lugar à direita das ovelhas. Mas e o lugar à esquerda? É daqueles que não cultivaram o seu talento. É daqueles que não se preocuparam com o seu irmão. É daqueles que não se preocuparam com os pequeninos, porque tiveram ou medo ou foram preguiçosos. Então, que nós não sejamos medrosos e nem preguiçosos. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro, estenda sua mão um pouquinho. Estenda sua mão, abra o seu coração neste momento. Eu declaro que todo espírito de preguiça, de procrastinação e de medo cai por terra da sua vida agora, em nome de Jesus Cristo. E eu declaro sobre a vida de cada um, espírito de ousadia para investir talentos na vida de outras pessoas, em nome de Jesus Cristo. O Senhor não nos fez para ficar aterrorizados. Ele não nos fez para ficar
embaixo da mesa. Lembra daquela outra palavra também, da lamparina? Que não é para a lamparina ficar baixada em lugar baixo? É para nós estarmos em evidência, mas não evidência do nosso eu, mas para que, a partir do momento que a gente distribui as nossas qualidades às pessoas, os dons e talentos que Ele nos entregou, a honra e a glória sejam entregues a Ele. A Ele. Meu, isso é fascinante. Não sei se você está me entendendo. Quando a gente investe o talento, os nossos talentos, nós aumentamos a nossa capacidade, as nossas habilidades, ajudamos o nosso irmão, nos sentimos abraçados por Cristo, sentimos a provisão de Deus. E ainda o Senhor fala, você está à minha direita. Você está sobre aqueles dos meus filhos que eu falo, eu amo e me comprazo. Mas vamos falar da esquerda. Eu lembro que eu ouvi uma vez assim, a diferença entre ovelha e bode. O bode fala, até anotei aqui. O bode pega e fala assim. Vocês lembram do barulho do bode? Não sei se vocês já viram o barulho de bode. Ele é todo estranho, ele faz... É muito estranho. Mas assim, vamos usar uma analogia. Enquanto a ovelha fala, amém, amém, amém. O bode fala o quê? Mais. Então essa é a diferença. O filho que é obediente, o filho que é ovelha, vocês nunca vão esquecer disso, né? O filho que é obediente, que é ovelha, ele faz amém. Independente da circunstância, independente do lugar onde o Senhor mandar, independente da pessoa que o Senhor falar para você encontrar, você tem que dizer amém. O espírito aqui dentro, ó, de obediência, pronto para dizer amém. E amém quer dizer o quê? Que assim seja. Eu concordo, Senhor. Eis-me aqui, eu vou te obedecer. Mas e o bode? O bode faz o quê? Ele fala, mas por que eu? Mas por que agora? Mas por que aquele lugar? Mas por que aquela pessoa? Mas por que dessa forma? Mas por que desse jeito? Então não vamos ser bodes. Deixa o espírito de bode para lá. Deixa o mais para lá. E vamos trocar o mais pelo amém. Vamos trocar o espírito de medo e procrastinação pelo de obediência. Em nome de Jesus Cristo. Para que nós estejamos assim à direita do Pai. Dizendo, investindo os nossos talentos em prol do reino. Em nome de Jesus Cristo. Eu vou resumir para vocês. Eu já estou no finalzinho. Falei bastante. eu vou resumir para vocês. Então, Janine, como é que eu faço para administrar e multiplicar os meus talentos? Eu já dei uns macetes, mas eu vou trazer em 4 pontos. Você anota aí se você tiver um papelzinho ou anotar no celular. 4 pontos, 4 dicas da Janine, 4 dicas da Bíblia para você estar administrando e multiplicando seus talentos. O primeiro, pede sabedoria para o Senhor. Senhor, que haja sabedoria em mim, para eu conseguir administrar os meus talentos, para que o meu ego não se infle, para que eu esteja diante da Tua presença de forma íntegra e obediente. O segundo, o primeiro foi sabedoria, pedindo sabedoria. O segundo, se esforçando em conhecer seus talentos. Lembra que eu falei daquela listinha? Então é isso. Se esforce em conhecer os seus talentos. Explore eles ao máximo. Você é bom de falar com as pessoas? Comece a falar com as pessoas mais ainda e falar sobre Deus. Você é bom, por exemplo, servindo as pessoas, enxergando que uma pessoa está triste. Comece a usar isso de forma mais veemente ainda, de forma mais forte ainda, em nome de Jesus. Então o segundo é se esforçando em conhecer os seus talentos. E o terceiro, colocando todos os seus dons e talentos conhecidos em função do corpo de Cristo. Em nome de Jesus, eu vou repetir para vocês anotarem aí. Pedindo sabedoria. 2, conhecendo os seus talentos. 3, colocando em prática os seus dons, em prol do corpo de Cristo. E o 4 e último, invista nas coisas secretas que Deus te disse e ninguém vê. Como assim? As coisas secretas? Que doideira é essa? Tem muita gente que acha que ministrar é isso daqui, ó.
Tem gente que acha que ministrar é isso daqui, ó. Mas o Senhor, Ele não deu todos, como diz na palavra, todos a apóstolos. Ele não deu todos a profetas, Ele não deu todos a pastores. Mas não quer dizer que é menos ou mais alguém. Lembra que eu falei sobre o corpo? Todas as partes são muitíssimo importantes, inclusive aquelas que não aparecem. Nós temos pessoas aqui que estão na intercessão, que estão no grupo do staff, da mídia. São pessoas muitíssimo importantes, que se a gente não tivesse, muita coisa não ia acontecer. Muitas pessoas deixariam de ser alcançadas. Então a gente tem que fixar isso na nossa mente. Não são somente as coisas que aparecem que fazem efeito, mas são principalmente as coisas que não aparecem que trazem resultado. Em nome de Jesus. Às vezes a gente fica preocupado. Eu vou trazer um pouco da analogia da minha área, que para quem não sabe, eu estou na área da saúde. Tem muita gente que fica preocupado quando dá aquele ralado feio, sabe? Que fica tudo aberto, que rasga. Tem gente que fica preocupada com isso. Mas a gente fala isso na área da saúde, muito mais preocupante é aquilo que a gente não vê, porque é o que tem mais força e efeito, do que aquilo que a gente vê. Sabe aquelas como é que fala? Doenças autoimunes, elas fazem muito efeito e muito rápido, dentro de pouco tempo. E às vezes as pessoas ficam mais aterrorizadas com as coisas que aparecem de fora do que aquilo que está dentro. Então, trazendo para o lado positivo, é da mesma forma. As coisas que nós fazemos, que ninguém vê, mas que foram coisas que o Senhor trouxe ao pé do nosso ouvido. Coisas que o Senhor trouxe ao pé do nosso ouvido. Planos, ideias, estratégias específicas. Eu coloquei aqui como coisas secretas, que veio do secreto. Coisas secretas que vieram do seu secreto com Deus. Lugar secreto foi justamente o nome da música. Olha aí o link. É justamente essas coisas que impulsionam as outras. Essas coisas secretas e pequenas que ninguém vê é o que impulsiona para que as outras coisas aconteçam. É o que impulsiona, alavanca para que o reino de Deus alcance outros lugares. Tem muita gente que pega e fala assim: mas Janine, eu só oro. Mano, como assim você só ora? Como assim você é só, por exemplo, da intercessão, do grupo de oração? Como assim? É uma das ferramentas, das armas espirituais mais tremendas que a gente pode usar. Então não negligencie a tarefa que você está fazendo agora, não negligencie as coisas pequenas, porque elas são muitíssimo importantes, muitíssimo importantes. É isso, gente. Foi isso que o Senhor trouxe ao meu coração. Foi isso que Ele colocou em mim. E eu espero que tenha servido para você. Eu falei que era uma palavra muito importante, porque a gente está entrando em 2021 e eu espero que ninguém aqui, inclusive eu me incluo nisso, que ninguém esteja num lugar de medo, nem de preguiça, nem de procrastinação, em nome de Jesus Cristo, mas que sejamos ousados pelo Espírito de Deus o suficiente para investir os nossos dons e talentos na igreja, investir os nossos dons e talentos em pessoas, em nome de Jesus Cristo. Declare sobre a sua vida agora, levanta a sua mão e declare sobre a sua vida, em nome de Jesus. Meu 2021 começou hoje. A minha transformação começa hoje. Eu vou investir meus dons em talentos. Eu vou investir em pessoas. Eu vou investir no reino de Deus. E isso vai transformar a minha realidade. Em nome de Jesus Cristo, vamos aplaudir e glorificar o nome do Senhor Jesus.